Madame Teia já está em exibição nos cinemas e eu fui assistir ao filme pagando. Eu não pude ir na cabine de imprensa. Eu leio as críticas, mas não me impede de assistir o filme nos cinemas. Eu acho que as críticas são opinativas, cada uma tem uma opinião. E eu sou afrontoso, eu gosto de ver mesmo. Quando eu tenho interesse num filme, eu vou ver, mesmo com a expectativa lá embaixo. Mas, gente, Madame Teia foi pior do que eu imaginava. Cara, que bagunça! Como lançaram isso nos cinemas? Como alguém aprovou esse roteiro? O roteiro foi escrito a quatro mãos pelos mesmos caras que escreveram Morbius e é o maior problema desse projeto. O roteiro foi escrito pelo Matt Sazama, pelo Burke Sharpless, pela Claire Parker e dá pra ver que eles só pegaram o trecho do que cada um escreveu e juntou tentando fazer uma história que não rolou em nenhum momento. Eu senti vergonha alheia, porque ele é um filme que ele não apresenta as suas personagens, então ele já vai jogando ação atrás da outra, sem que você se importe com aquelas protagonistas extremamente rasas. Começando pela Cassandra Webb, vivida pela Dakota Johnson. Eu não sou muito fã da atriz, às vezes ela tá inspirada, ela faz uma filha perdida, mas pra mim ela tem aquela cara de pum, soltou um pum, meio inexpressiva. Tanto que ela virou meme, né? Mataram a minha mãe na Amazônia. E ela tenta aqui, ela não tá tão ruim, mas a personagem dela em nenhum momento tem um desenvolvimento. Então, quando você não se importa com a protagonista, você não se importa com o que tá acontecendo no filme. E é isso que acontece aqui. Além da Cassandra Webb, nós temos três garotas, né? Vividas aí pela Sydney Sweeney, que tá super em alta em Hollywood. Pela Isabela Merced, que eu amo de paixão, acho uma das melhores atrizes da geração dela. E a Celeste O'Connor. E as três, elas têm pouquíssimo tempo em tela e em nenhum momento elas encontram o tom da atuação, porque o roteiro não ajuda. Ele traz diálogos que são risíveis, vergonha alheia total. Cara, eu falava, não é possível que elas estão falando isso e elas não estão percebendo que tá saindo muito ruim. Então, é sinistro. Pra mim, Madame Teia foi pior do que Morbius. Em Morbius, pelo menos, temos o Jared Leto, e era tão ruim que eu me divertia com tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui em Madame Web foi só ruim. Eu não me diverti em nenhum momento porque eu sentia raiva. Eu queria sair do cinema o tempo inteiro. Pra mim, os maiores problemas desses filmes da Sony, do universo do Homem-Aranha, tá nos seus vilões. Cara, são vilões extremamente rasos, superficiais, com motivações que não dariam um filme. E é exatamente o problema desse Ezekiel Sims, vivido pelo ator Tahar Rahim. Ele não tem uma motivação. Ele aparece e some de tela, assim, cara. Em nenhum momento você entende porque ele tá fazendo aquilo, ou você se apega nas motivações dele, ou você se importa com o que ele tá querendo fazer. Porque parece aquelas motivações dos filmes super-heróis dos anos 90. Que, aliás, Madame Teia parece ter saído direto dos anos 90. É um filme B dos anos 90, com orçamento de 80 milhões, que eu não sei onde foi investido aqui. Porque as cenas de ação são mal dirigidas, mal editadas. É tudo picotado e você não consegue se localizar no que está acontecendo no filme. A fotografia não tem nada de especial. Nada, não tem uma linguagem própria, um visual próprio. Parece que foram várias pessoas ali que fizeram a fotografia. É o mesmo diretor de fotografia de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então, eu acho que o que aconteceu aqui foi uma grande briga entre a diretora, a S.J. Clarkson, que fez Os Defensores, com os produtores. E o que sai disso é um filme oco, sem coração, sem alma, sem estrutura e sem motivo de existir. Eu queria sair do cinema várias vezes, porque tem alguns diálogos expositivos que são extremamente mal realizados. E eu falava, não é possível que eles fizeram isso, cara, e que eu tô assistindo, e que eu paguei pra ver isso. E eu fiquei com muito ódio. Logo antes de morrer. A trama do filme começa na Amazônia peruana. Nós vemos a mãe da protagonista, ela tá procurando uma aranha específica que pode salvar milhões de pessoas, ela tem ali um veneno que pode ajudar as pessoas, e o vilão já tá lá querendo essa aranha porque ele quer ter superpoderes. Por quê? Não é explicado. Qual as motivações dele? Não estão ali. E ele acaba
dando um tiro nessa mulher, e ela tá grávida da Cassandra Webb, e ela é picada por uma aranha, porque tem um grupo lá que chama Las Aranhas, que é um grupo de salvadores da floresta. Eles salvam a criança e por isso ela desenvolve o poder de ver o futuro. Mas também nunca é explicado os poderes da protagonista, e do nada, na cartola, eles tiram mais poderes para a protagonista só para justificar. Então é um deus ex machina atrás do outro. E o que eu mais achei de sacanagem desse filme, cara, que nem eles já tinham feito com o trailer de Morbius, que aparece o Homem-Aranha na parede, escrito Murderer. Aqui, eles colocaram no trailer uma cena que traz as 3 garotas vestindo o uniforme da Mulher-Aranha. Não é mesmo? Eu falei, vai ter uma sequência de ação com a Sydney Sweeney de uniforme, Isabela Mercedes, Celeste, e não. É 30 segundos de um pesadelo que tem ali. Então, elas não usam esse uniforme. Então, pra que colocar no trailer pra fingir que o filme ia ter cenas de ação com essas protagonistas de uniforme? Eu acho uma sacanagem essa propaganda enganosa. Me pegou demais isso, porque eu fiquei com bastante raiva. Não vou falar que Madame Web é de inteiro ruim. Tem uma coisa que eu gostei bastante. O filme se passa em 2003, então nós temos várias músicas dessa época, que foi a época que eu era adolescente. Então temos Toxic da Britney Spears, uma cena de ação ali, que a música casa muito bem. Mas é um filme desleixado, superficial, sem alma, sem coração. Que deu pra ver que a própria Dakota Johnson não tava querendo divulgar, porque em todas as entrevistas dela, ela tava extremamente blasé. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui pra ter que divulgar esse filme? Eu acho que Madame Teia, ele consegue ser pior do que Morbius, porque Morbius, pelo menos, ainda tinha seu charme, tinha Jared Leto, era ruim, mas tinha uma história. A história do vampiro, do passado, que eu me apegava. E esse filme ele não tem uma história. É uma sequência de acontecimentos e de videoclipes que não tem uma ligação entre si. E tem algumas coisas muito escrotas que nem apresentar o tio Ben só pra fazer uma ligação com a Homem-Aranha e a personagem da Emma Roberts, que tá grávida do Peter Parker. E tem 2 cenas e é apresentado de uma maneira espalhafatosa que deixa você com raiva. Eu fiquei muito chateado, eu esperava que... Não gosto de chutar cachorro morto, eu esperava que era uma implicância dos críticos, às vezes acontece, não é mesmo? Mas não era uma implicância dos críticos. Madame Teia, pra mim, na minha opinião, realmente não funcionou em nenhum momento. Ele é um filme que parece que ele foi feito às pressas e que ele foi feito nas coxas mesmo, assim, tipo, vamos fazer isso, não vamos gastar mais dinheiro e vamos lançar assim nos cinemas. E, pra mim, o tiro saiu pela culatra. Eles tinham um universo aí de spin-off do Homem-Aranha, que começou com Venom, que eu também não gostei muito, Venom 2, que melhorou, Morbius, que é uma porcaria, e agora com esse Madame Teia vai ser difícil eles conseguirem continuar atraindo público aos cinemas. Agora nós vamos ter Craven, mas minha expectativa já tá lá embaixo do chão. O terceiro ato, que é quando a história devia finalmente se encaixar, é uma bagunça sem tamanho. E o filme, apesar de ele não ter uma cena pós-créditos, graças a Deus, eu queria muito sair do cinema, ele tem uma cena ali que serve mais ou menos como pós-créditos, que mostra as personagens já com no futuro ali, se preparando para a história. Então é uma história de origem que não dá origem nenhuma e você não se apega a ninguém. E aquela cena final, pra mim, foi risível, cara. Ah, não. Não, depois que você assistir, você vai entender. Eu falei, não era possível. Que cafona. Que bizarro. Eu falei, não. Pra mim, já... Ali eu saí do cinema desacreditado, cara. Madame Teia, nota 5. Pra mim, não rolou. Eu quero saber depois. Eu tô dando 5 ainda porque eu tô sendo bonzinho, porque tem uma equipe de mais de 1000 profissionais que trabalham nisso. E eles devem estar super chateados e terem o nome deles atrelados a essa bomba. O filme tá com 15% de aprovação no Rotten Tomatoes. E, pra mim, não funcionou. Eu quero saber de você, depois, se você já assistiu Madame Teia, o que você achou do filme, se você indicaria o filme ou não. Um grande beijo e ótimos filmes pra você. Se prepara. Agora! Tá querendo aparecer, né? Um pouquinho, talvez.